todos têm seus motivos para começar a assistir alguma obra. Seja uma imagem, um corte no YouTube ou Instagram, alguma música ou algum amigo que recomendou. Tanto faz. O que eu quero dizer é que existe uma barreira que separa o conhecer de realmente assistir. Independente de como você conheceu aquilo, você vai passar por essa barreira. E o nome dela é Primeiro Episódio. Bom dia, minha gente, vocês estão bom? Comigo não poderia estar melhor porque eu finalmente vou comentar sobre uma das minhas obras favoritas, Oshinoko, ou como muita gente fala, o anime da Idol. Vale dar o aviso, se você não assistiu o primeiro episódio, vai lá, assiste e depois volta aqui, pois eu praticamente vou falar tudo sobre ele. Você pode estar se perguntando por que eu tô dando tanta atenção assim ao primeiro episódio. Vamos concordar, se você estiver em um dia chato e finalmente decide assistir aquele anime que tava no fundo da sua lista, você pega o nome, procura, assiste e se depara com uma das coisas mais chatas, clichês e ridículas que você assistiu na sua vida. Você iria continuar? Mas veja bem, os próximos episódios ficam melhores, o primeiro é ruim mesmo. E ele realmente pode estar certo. Geralmente defendemos coisas que gostamos com argumentos de continuidade. E tudo bem você voltar a assistir, até porque tudo depende do quão bom foram os argumentos dessa pessoa. Dito isso, eu te pergunto novamente, se o primeiro episódio foi tão ruim assim, o que garante que vai melhorar? Antes de Oshinoko, o anime que eu achava com o melhor primeiro episódio era Attack on Titan. E você pode até achar injusto eu comparar o primeiro episódio de Oshinoko com o primeiro episódio de Attack on Titan. Porque diferente de outros animes com um padrão ali de 24, 22 minutos de episódio, Oshinoko tem um episódio triplo, ou seja, 1h20 de episódio. Mas eu tô aqui pra comparar o título do primeiro episódio. Se eles realmente acharam que a melhor ideia era fazer um episódio de 1h20 em vez de 3 episódios de 24 contando toda essa história separada, então eu preciso analisar o primeiro episódio. Animes que deveriam ter feito essa mesma coisa, como o Solo Leveling, eles deviam ter juntado o primeiro e o segundo episódio em um único episódio longo. Assim pegava todo o começo até a parte onde ele renascia com o sistema. Mas o primeiro episódio não virou aquela coisa memorável, tanto que eu não lembro do primeiro episódio. Tá, vamos começar. A história nos apresenta esse personagem aqui, que é um doutor em um hospital bem no interior. Ele é um grande fã de um grupo de idol chamado Bikomote. E a estrela que ele mais gosta é a Ai. Ai! Ele pode ser só um simples apreciador de idols, mas é um pouco mais profundo do que isso. Ele tinha uma paciente que estava em estado terminal e que gostava muito de acompanhar essas meninas. Tanto que ele mesmo falava que era uma besteira gostar delas. Mas conforme o tempo foi passando, ele ficou muito apegado a essa paciente dele. E infelizmente ela morreu. Era uma criança bem animada e que sempre tentava ver as coisas de uma forma bem positiva. A história dela não acaba aqui, mas não vou falar agora. Com isso ele começou a gostar também da Bikomote. Sempre acompanhava os shows e também era um grande fã dessa idol. Uma assistente até afirma que ele era Papa Anjo. E que ele nega com todas as forças. Mas logo ele descobre que a Ai deu um pronunciamento e queria dar uma pausa na carreira dela. Ele fica meio triste e preocupado para que nada tenha acontecido com ela e que ela volte rápido. Então ele decide voltar pro consultório para uma nova paciente. Ele encontra uma garota de 16 anos que apareceu por lá, grávida. Acompanhada por um cara que diz ser o guardião legal dela, ou protetor. Quando o doutor olha para ela, ele não tem dúvidas. É a Ai. Ele faz todos os exames e descobre que ela tá grávida de gêmeos, o que o protetor dela lhe diz que isso é uma péssima notícia. Ela sendo a estrela principal do grupo da agência dele, ele diz que é o fim da carreira dela se isso for a público. Mas a Ai não aparenta se importar tanto, ela quer ter esses filhos. Ela chega a perguntar pro doutor qual a opinião dele. Ele diz que como médico, o máximo que ele pode fazer é aconselhar. Mas logo ali do lado de fora tá passando na TV um anúncio de que uma idol iria se casar. E uns dois caras que estão lá sentados assistindo, eles ficam meio chateados com aquilo. E rola questionamento se dá pra ser fã de uma idol que é casada e tem filhos. E o doutor diz que ele continuaria sendo fã dela mesmo se ela se apaixonasse por outra pessoa. Nisso a Ai aparece e o doutor diz que tinha uma paciente que era muito fã dela. E o doutor pergunta se ela vai deixar de ser idol. E a Ai só pergunta por quê. Ela quer continuar sendo idol mesmo tendo os filhos. Que seria muito difícil a carreira dela dar tão certo se isso viesse a público. Então a Ai diz que vai deixar isso em segredo. Ela acredita que mentir é a melhor forma de amar e que uma idol sempre se esconde atrás das mentiras. E aqui a gente entra no assunto principal desse primeiro episódio, que é o saber mentir. A Ai diz que os fãs esperam que ela seja perfeita, que ela seja uma pessoa que não tenha problemas, uma pessoa que consiga fazer tudo. E a Ai até tem certa empolgação em continuar com essa mentira, mas que ela quer experimentar a felicidade da vida real. Ela não é uma pessoa perfeita, ela só sabe mentir. Ela quer ter esses filhos porque ela nunca teve uma família, e ela acredita que ela conseguiria ter uma família alegre
e divertida, sem precisar mentir. O doutor chega no seu consenso de médico e fã. Logo chegando no dia do parto, o doutor tá dando uma caminhada por fora do hospital. Ele é parado por um cara encapuzado que pergunta se ele é um médico da Ai. Ele acha estranho porque a Ai não tá lá usando o nome dela, e sim um pseudônimo, pra ela não ser reconhecida. O doutor começa a perseguir o cara pra saber quem ele era, porque ele viu que era um cara muito perigoso, até ele ficar na ponta de um penhasco e ser empurrado pelo cara. Confesso que sempre que eu lembrava dessa cena eu achava meio patético o fato dele ter sido empurrado desse jeito. Tipo, ter ficado na ponta do penhasco por nada. Mas vendo a cena com calma, dá pra perceber que foi muito rápido o que aconteceu. E ele tava procurando uma direção pra olhar, pensando se ele tinha ido pra direita ou pra esquerda. Foi burrice? Foi, ele ter ficado na frente do penhasco. Nos seus minutos finais, o doutor começa a pensar na paciente dele, que tinha falado como seria legal reencarnar como filha de uma idol. Ter nascido com uma pessoa bonita, uma pessoa saudável. Aqui que o anime realmente começa. Eu poderia vir aqui e resumir o episódio inteiro, mas eu optei só por esse começo porque tudo nesse episódio envolve esse começo. Tanto o fato das mentiras, quanto o fato da menina falando como reencarnar seria legal. É aqui que o anime apresenta sua verdadeira face, principalmente quando se fala de idols. Elas são criticadas o tempo todo, elas não podem viver do jeito que elas querem. Elas são altamente regradas, elas não podem ser encontradas saindo com qualquer pessoa, ou elas não podem entrar no relacionamento, quem dera ter filhos. E sim, os filhos da Ai são tanto o doutor quanto a antiga paciente dele, só que eles não sabem. E aqui é apresentado o nome deles, o Aqua e a Ruby, os filhos da grande e famosa idol Ai. E sim, a relação deles com a Ai é uma das melhores coisas desse anime. Todo esse começo, onde mostra a Ai cuidando deles, eles sendo incríveis filhos, ela sendo uma incrível mãe, é uma parte muito legal. Pode ser meio difícil eu conseguir transparecer em palavras o que eu quero dizer, por isso que eu recomendei vocês assistir. O que torna o final disso tudo tão triste, porque ver todo mundo junto e ver como a Ai tava feliz, mesmo tendo que carregar toda essa mentira, era uma coisa muito legal. Inclusive tem até uma cena que é mostrada no Twitter aqui, ó, sendo o Twitter, né? Entrando aqui na moral do anime, o que é uma das coisas mais difíceis de se defender, digamos assim. Eu acho que a grande maioria dos animes que tem esse papo de reencarnação sempre gera aquela discussão de como o protagonista é, né? O Shoko Tensei. Mas nesse caso, o Aqua tenta ao máximo ser uma pessoa justa, né? E ao contrário da Ruby, não é muito não. Isso é uma coisa que conforme você vai passando o episódio, você vê que o Aqua, mesmo estando no corpo de uma criança, ele tenta agir como um adulto. Ele não tenta ser extremamente mimado pela Ai, mesmo ele sendo super fã. Ele realmente age como filho e não tem nenhum interesse romântico ou qualquer outra coisa com ela. O que eu acredito que esse é um dos maiores problemas de obras que tratam de reencarnação. E não tô falando que essa obra não foge disso, até porque quem conhece a obra sabe que ela tem alguns desses problemas. Principalmente quando se trata da irmã dele, né, da Ruby. Quando você termina esse primeiro episódio, você entende que isso não vai acontecer tão cedo. Você realmente percebe, você vê que o Aqua não é uma pessoa que vai se relacionar com alguém da idade dele. Tanto a Ruby quanto o Aqua, eles têm esse sentimento mútuo pela Ai. Eles enxergam ela como alguém especial na vida deles. Alguém que eles querem proteger. Alguém que eles dariam a vida pra isso. Em comparação a vários outros animes aí de reencarnação, onde o cara renasce e simplesmente não dá bola pra família, pra nova família, né, digamos assim. Aqui não, aqui deixaram bem claro que eles são uma família, que eles passaram muito tempo junto, que ele e a Ruby são praticamente irmãos. As discussões que eles têm, as interações que eles têm são muito boas, são realmente irmãos ali. Eu também gosto como essa obra deixa muito claro que a Ai é uma pessoa especial. Ela é uma pessoa que influencia os outros. Ela é uma pessoa brilhante. Tem aquela cena onde elas vão no programa apresentar ali o show delas. E o povo lá no fundo pouco se importando quem são elas, não conhece elas, não quer nem saber. Só estão ali fazendo o trabalho deles. Mas quando a Ai começa a cantar, todos percebem algo especial vindo dela. Tanto que com o tempo, as pessoas vão até falando que a Ai deixou de ter aquele brilho. E a Ai discorda, dizendo que todos os dias ela ficava na frente do espelho, olhando cada expressão que ela fazia, cada centímetro, dizendo que o que eles querem é algo que não é verdadeiro, é algo que é perfeito, algo que ela não é. Mas aí tem aquela famosa cena dos bebês girando os bastões de luz, e ali você vê a Ai de verdade. Você vê a expressão da Ai de felicidade genuína, ela realmente gostando do que tá fazendo ali no palco. Tanto que ela mesma falava que o único lugar que ela podia ser ela mesma era junto com os filhos. O que o Aqua e a Ruby, não conseguindo segurar o seu lado fanboy, deixaram escapar tudo isso aí. Nesse episódio são apresentados vários personagens que são muito importantes pra trama do anime. Principalmente aquele diretor que percebe no Aqua algo diferente. Percebe que ele é um pouco mais maduro do que o normal. Mas que principalmente pergunta se ele sabe atuar. E ele explica sobre como o mundo do entretenimento funciona. De como existem 3 tipos de pessoas. A pessoa que tá lá pra garantir o marketing. A pessoa que realmente
realmente sabe atuar, e os novatos que ninguém espera muita coisa deles, mas que no futuro podem gerar alguma coisa. E falando sobre essa indústria do entretenimento, eu até imagino que tenha tido um trabalho de pesquisa muito grande por trás disso, porque mostra, além de bastidores de grandes televisões, como que filmagens funcionam e como é por trás das câmeras. Como por exemplo aqui, onde a Ai foi fazer algumas filmagens e os filhos dela estavam lá, e quando o comercial saiu, eles foram assistir e a Ai apareceu pouquíssimas vezes. Isso foi falado como a Ai rouba o brilho da atriz principal, onde a agência que contratou pra fazer tudo isso tinha o marketing dela sendo a melhor, dela sendo a mais bonita, tudo mais. Então eles tiveram que cortar a Ai pra que ela não roubasse cena. São detalhes e coisas que com certeza existem e que o anime se preocupou em mostrar tudo isso. Tem até uma frase muito interessante do produtor, onde ele diz pra não se iludir com o ramo do entretenimento, porque não é a arte que manda lá, e sim os negócios. Quando o Aqua foi chantageado para participar de um filme junto com a Ai, lá a gente conhece uma atriz mirim chamada Kana Arima. Kana, né? Mais fácil. Ela era conhecida naquele meio como a garota que conseguia chorar em menos de 10 segundos. Ela era realmente uma boa atriz. Mais pra frente, nos próximos episódios, a gente vai ver muito mais coisas dela e vai ver como que funciona a vida de uma atriz mirim ao decorrer do tempo. Como no começo, quando ela era criança, as pessoas se aproveitaram muito dela. Ela atuava em muitas coisas, ela conseguia trabalho, mas depois que ela foi crescendo, os papéis não foram aparecendo junto. Isso são dramas que a gente nem imagina que acontece, mas que pra essas pessoas, a pressão de ter que continuar atuando em alto nível desde criança e as pessoas reconhecendo ela só por um papel de anos atrás, é uma coisa que provavelmente deve pesar muito na cabeça. E também como essas crianças são mimadas desde criança. A Kana mesmo. No começo era uma pessoa extremamente chata, muito mimada, e não aceitava que pessoas faziam coisas melhores do que ela. Ela cresceu e não perdeu esse traço de personalidade, o que eu acho muito legal, mas que com certeza ela virou uma pessoa muito mais sociável e muito mais gostável. É muito fácil de gostar de qualquer personagem dessa obra. Assim, se você não gostou da Ai, eu não sei o que você tem no coração, mas com certeza não é bondade. Não gostar do Aqua ou da Ruby pode até ser opinião, mas a Ai é um poço de carisma desde o primeiro segundo dessa obra. E o Aqua sempre sendo aquele garoto mais pensativo, aquele garoto que aos olhos de todo mundo é extremamente responsável. E a Ruby sendo aquela que vai carregar o sonho da mãe depois de um certo acontecimento aí, onde ela busca entrar de cabeça nesse mundo do entretenimento pra seguir os passos da mãe pra conseguir superar ela. Até o produtor e aquela mulher que no começo teve todo aquele draminha dela onde ela queria vender as informações que a Ai tinha filha, também se provou ser uma pessoa muito legal, onde depois do que aconteceu com a Ai, ela assumiu o papel de mãe deles e cuidou realmente como mãe. E até a própria Kana, ela tem uma personalidade que é muito difícil de esquecer, tanto que quando ela aparece, você instantaneamente lembra dela. E obviamente o desenvolvimento que principalmente a Ruby tem nesse primeiro episódio. A gente sabendo que ela era aquela criança que tinha aquela doença terminal no passado, quando ela assumiu o corpo de uma criança saudável, ela tinha medo de fazer qualquer coisa, tanto que ela sempre teve interesse em idols. Quando ela viu que ela conseguia dançar sem se preocupar com o corpo, ela perdeu o medo. O Aqua também, no final do episódio, tem um grande desenvolvimento, onde ele deixa de pensar tanto assim nos outros e pensa mais nele, pensa na vingança que ele quer ter. E a Ai nem se fala. O anime literalmente abre dela falando como a mentira é importante. E todo esse arco dela literalmente termina dizendo que como ela não desistiu da mentira, só que pra ela, esse ato de mentir é um ato de amor. Todos os fãs a quem ela sempre disse mentir, ela mentia tentando amar. Tanto que com Aqua e a Ruby foi a mesma coisa. E aqui a gente fala da morte da Ai. Essa cena pra mim até hoje, eu acho muito difícil de ver. Eu fico muito triste. Depois de acompanhar toda aquela sequência da família da Ai e dela sendo legal, do Aqua e da Ruby sendo felizes, ver toda aquela cena de despedida machuca o coração, cara. Acredito que isso também se dá pela animação. Isso aqui é uma obra de arte. O design dos personagens é muito bem feito. E a cena em que a Ai perde completamente a vida, você sente nos olhos dela que não tem mais ninguém lá. É até difícil de tentar expressar algo assim, mas eu realmente senti que um personagem perdeu a vida. E é muito doido ver esse fã completamente maluco dela, estando completamente errado. Ele achando que a Ai não se importava com eles, sendo que até o final ela queria amar eles e se lembrava do cara, tanto que mostra que esse cara pulou do prédio logo depois. Depois dessa sequência completamente absurda e de longos silêncios que você fica consigo mesmo, a gente tem um momento absoluto de cinema, onde o Aqua liga os pontos e percebe que talvez a morte da Ai tenha sido encomendada por uma pessoa que sabia da existência deles e sabia onde a Ai estava, o pai dele, que eles não sabem quem são. E aqui o Aqua faz essa completa cara de psicopata, onde eu e você que assistiu aquele momento, onde a gente não consegue pensar em mais nada e só torce pro Aqua conseguir encontrar esse cara. E assim, pra mim, é um começo perfeito de Oshinoko. Se você viu tudo isso e não se sentiu interessado em apertar em próximo episódio pra saber o que acontecia, eu realmente não sei o que te dizer. Todo o desenvolvimento, todos os personagens, todo o rumo da história, tudo isso foi perfeitamente encaixado pra esse primeiro episódio. Coisa que se ele tivesse sido dividido em 3,
você provavelmente não teria assistido até ali porque você acharia que o anime é outra coisa. Mas quando chega no final, você é surpreendido com esse plot, onde você percebe que o anime não é aquilo. O anime não é sobre idols, não é sobre como a vida delas é bela e bonitinha, mas sim sobre como o Aqua vai entrar nesse mundo do entretenimento, vai descobrir os podres desse mundo e vai conseguir a vingança dele. Isso que é a obra. E foi nesse momento que o Shinoko me comprou completamente. Eu terminei toda a primeira temporada, fui pro mangá, tô bem avançado, não terminei ainda, mas eu vou. E se tornou uma das obras que eu mais gostei de acompanhar. Eu conheci a obra por causa da opening, que ficou muito famosa na época, mas eu não tive tanto interesse. Mas aí logo quando eu assisti o primeiro, eu não consegui mais parar, eu assisti tudo direto. E se tornou uma das obras que eu mais quero saber o que acontece no final. Dito isso, se eu conseguir te convencer de alguma coisa, se você se sentiu interessado em assistir o Shinoko, se já viu o Shinoko e não tinha pensado por esse lado, fala aqui nos comentários, o canal tá começando por agora, esse é literalmente o primeiro vídeo. Então, dá uma ajuda aí, pô. Deixa o like, se inscreve. Se tiver eu hypar demais, deixa, o canal tá nascendo. É um bebezinho. Vamos fazer com que ele cresça, vai. É o meu sonho.